Ok, pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado por todos estar presente. Tive um recorde de inscrições até alta. Tive cerca de 107 inscrições, porém a Microsoft liberou apenas 40 links, 40 postos para poder assistir o webcast. E infelizmente essa galera não pôde aproveitar, né? Mas assim, muito obrigado a todos. Nesse dia 9/5, a palestra será sobre HTML5 e mais Internet Explorer 9. O que podemos fazer? Bom, meu nome é Jucinei, sou de Brasília, participo da comunidade .Quality, segue meu Twitter, tenho meu blog também no qual escrevo, atualmente estou escrevendo no blog da minha comunidade, na qual participo. Meu contato com HTML5 foi inédito. Após ver alguns vídeos sobre o poder do HTML5, no que ele poderia fazer, na revolução dele, resolvi ter mais bases para estudos. Então, muitos autores diziam que o fim do JavaScript, fim do jQuery. Então, assim, jQuery, para mim, é algo que está bem na moda mesmo, tá todo mundo usando, agora está se amarrando. Então, algo para poder substituir isso seria um pouco complicado. E, assim, ao longo do meu estudo, eu pude compreender e concluir que alterar a tecnologia do jQuery para mim eu acho inviável atualmente. Por quê? Porque, como todos sabem, o HTML está em fase de especificação. Então, a última atualização que teve foi dia 8 de maio. Então, assim, e nem todos os navegadores estão adotando o HTML5. O que acontece? A maioria dos navegadores, tirando o Internet Explorer, estão tendo notas medianas em relação ao nível de tags captadas por ele. O que acontece? A especificação do HTML5 está quase toda pronta, cerca de 75%, feita a última atualização dia 8 de maio. Aliás, dia 8 de maio, certo? Então, o que acontece? Mais de 75% dessa especificação é voltada para os navegadores. Por quê? Porque os navegadores terão que se comportar de modo equivalentes. Ou seja, o navegador, por exemplo, você digitou uma tag com erro. Se você está usando o Internet Explorer 9, então o Internet Explorer 9 deverá se comportar da mesma forma que o Chrome 17, 18 deverá se comportar, da mesma forma do Mozilla, da mesma forma do Mastodon. Bom, então é isso. Vamos começar. Essa nossa agenda, eu irei falar sobre evolução da web, evolução do Internet Explorer, evolução do HTML e HTML5 mais IE9, que é nosso foco principal. Ao final da nossa agenda, eu irei testar também algumas demos que eu produzi no IE10. Estou com a VM com o Windows 8 aberto aqui. A gente pode testar lá que o IE10 está muito mais consistente que o IE9. Mas assim, algumas tags rodam tranquilamente no IE9. Ok? Galera, se caso houver alguma interrupção de áudio, ou estou falando muito rápido, muito devagar, por favor, envie uma pergunta aqui, e como resposta, como pergunta vocês colocam isso, ok? Eu não tenho retorno de vocês, se vocês estão escutando ou não. Então, assim, questão de eu não saber se eu estou sendo receptivo, não estou chegando no destino final, então vocês enviam uma resposta, ok? Caso surja alguma dúvida durante o decorrer da webcast, e comunique também, ok? Ficarei muito grato em respondê-los. Internet Explorer, a evolução do Internet Explorer. Bom, raramente você encontrará um desenvolvedor, um usuário que nunca usou o Internet Explorer. Por quê? O Internet Explorer, ele desde os seus primórdios, ele veio acoplado ao Windows, né? Na versão 1.0, em 1995, surgiu juntamente com o Windows 95. Naquela época, o Internet Explorer era muito leve, pesava apenas 1 MB. Nisso, assim, comparando com as tecnologias atuais, era fraco. Por quê? Porque ele não suportava mídia, muito menos do que a gente tem hoje, que é a interatividade com o usuário, etc. Na segunda versão, o Internet Explorer 2, também em 1995, ele já vinha com algumas melhorias. Dentre essas melhorias ele já estava suportando JavaScript,
uso de frames, uso de SSL, uso de cookies. E, por que pareça, o Internet Explorer suportava igualmente o Windows e o macOS. Já em 1996, surge então o Internet Explorer 3.0. Então, o Internet 3.0 foi um boom, por quê? Porque foi um dos primeiros browsers daquela época a suportar o CSS, né? Que é o estilo de folha que é usado atualmente, que também está em ascensão juntamente com o HTML5. No Internet Explorer 3, uma das novidades também foi o suporte para imagem, .gif, .jpeg, e também o suporte para aqueles MIDIs, né, que eram pequenos tons que faziam efeitos numa página. Isso assim, na época era uma realidade extrema. Poxa, Internet Explorer, você pode ouvir tons, você pode carregar fotos, cara. Isso era muito bom na época. Já em 1997 surge então o Internet Explorer 4.0, juntamente com o nosso famoso Windows 98. Dentre suas melhorias teve o Active Desktop e já começando o MSN, que atualmente é MSN Messaging, naquela época era chamado de Microsoft Chat, né? Ele já fazia parte do pacote do Windows 98. E consequentemente, como uma nova atualização do Internet Explorer, ele vinha com as melhorias relacionadas à multimídia. Então já suportava algumas outras extensões de música, de áudio, perdão. Então, em 1999 surge então o Internet Explorer 5.0, juntamente com o Windows 98 SE, com melhorias de performance. Por quê? Porque o Internet Explorer 4.0 sofreu alguns problemas de performance. Essa performance que atrapalhou no seu decorrer. Podemos ver no slide que ele ficou 2 anos. Né? Então, o Internet 5.0, essa performance e essa estabilidade, ela já foi elevada, ela já estava mais estável. Né? E o Internet Explorer 5.0 já suportava o texto bidirecional, ou seja, surge então os bate-papos. Então, uma máquina poderia conectar com outra e um suporte de texto bidirecional. No Internet 6.0, famoso 6.0, que foi lançado juntamente com o nosso Windows XP, que atualmente ainda já foi descontinuado para suporte e ainda é usado em grandes sistemas corporativos, né? E infelizmente é uma das nossas raivas de vez em quando pelo fato de, como alguns sistemas ainda utilizam o Internet Explorer 6, então algumas bibliotecas do jQuery e Parallel-Face, eles não estão adequados 100% ao IE6. Então às vezes dá um pouco de dificuldade ao implementar para essa plataforma. Mas assim, foi bastante estável, permaneceu no mercado durante 5 anos, até a chegada do IE7. Mas assim, o Internet Explorer 6 foi o boom da época mesmo. Com a internet de escada, todo mundo entrava na internet depois de meia-noite. Né? E com isso, a internet, com o boom do bate-papo surgido em 1999, né, com a grande expansão, surgiram aquelas propagandas chatas, chamadas de pop-ups. Então você abria uma página de propaganda, abria 10, 15 pop-ups. Um recurso funcional muito bom que a Microsoft implementou no Internet Explorer 6.0 foi o anti-pop-up, pop-up block. Foi muito bom mesmo pelo fato de evitar aquele cansaço de você fechar pop-up por pop-up, dando aquela traseira e canseira. Outra coisa, a internet naquela época não era tão desenvolvida, então a maioria das pessoas utilizavam discada em casa. E a internet já era de difícil velocidade. E nisso, com aqueles pop-ups, dificultava mais ainda as nossas navegações. Após o reinado de 5 anos do Internet Explorer 6, eis que surge o 7, juntamente com o nosso Windows Vista. O Windows Vista permaneceu pouco tempo no mercado devido às grandes falhas. Né? Infelizmente não foi muito bem aceito pela população, que são os usuários. E juntamente com o Internet Explorer 7, foi implementado a detecção de phishing e suporte de RSS. Essas foram as novidades, né? E com certeza, o novo design, o novo layout, melhorias de performance, de estabilidades,
foram implementados no IE 7. Então, o Internet Explorer 8, né, que melhorou também a questão de estabilidade, performance, e implementou o Private Browsing, e surge então ao recurso de recuperação de conteúdos ditados. Ou seja, atualmente a gente não abre mais muitas páginas para acessar vários conteúdos. Nós abrimos uma página com várias abas. Internet Explorer 9, a gente poderia fechar uma página e poder restaurar todas as abas que estavam nela. Então, sim, foi um recurso muito bom, implementado naquela época. Surge então o Internet Explorer 9, com a promessa de suportar o HTML5, suportar o CSS3, entre outras. Porém, muitos usuários sabem que o Internet Explorer 9 para HTML5 não está totalmente pronto. Isso é uma questão de reconhecimento. Eu testei no Internet Explorer 9, realmente, algumas tags não pegam nele, não pegam. Agora, o Internet Explorer 10, que está vindo juntamente com o Windows 8, já está mais consistente, já está mais performático, e ao longo dos slides eu irei demonstrar justamente algumas demos no IE 9 e utilizando o IE 10. Tá certo que o assunto da palestra seria IE 9, mas sempre é bom falar de atualidades. A evolução da web. Como tudo evolui, a web também evoluiu. Né? Na sua primeira fase, a web é divisível em 3 eras: a 1.0, 2.0 e a 3.0. A web 1.0 pode ser definida como web read-only web. Por quê? Porque o usuário é um mero espectador. Ou seja, naquela época a gente tinha as páginas estáticas em que o usuário poderia só visualizar, não poderia interagir com a página. Era justamente aquela época. Então, o usuário não tinha condições de desenvolver conteúdo nos sites visitados. Era uma web totalmente estática. Já, entretanto, na web 2.0, que representa a década de 2000 a 2009, ela é caracterizada pela mudança, que é o Read-Write Web. Por que Read-Write Web? Pois nessa época o usuário já começou a interagir com a web. Então foi a época que surgiu o Google, Gmail, foi a época que surgiu as redes sociais, na época predominava o Orkut. Então assim, o usuário já poderia interagir com a página web. Surge então a Web 3.0. Muitos autores, muitos entusiastas, muitos estudantes não concordam que estamos na Web 3.0. Bom, me referenciei por bons autores, por muitos artigos e criei minhas próprias conclusões de que estamos na Web 3.0 sim. Por quê? Porque uma das filosofias da Web 3.0 é Read, Write, Execute. Ou seja, você pode ler, escrever e executar na web. Então você pode interagir 100% na página web, você pode alterar algo, você pode customizar. Né? E uma das premissas que os autores sempre falavam eram que a Web 3.0 só existiria se fosse tudo, se houvesse uma proliferação de SaaS, que é Software as a Service. Vejamos bem, em um sistema corporativo nós temos um sistema e-commerce. Nós temos que pegar um CEP de alguém, CEP de um usuário, desse usuário verificar o endereço, no qual conectaremos com o web service para poder localizar o endereço. Isso é comunicação entre dois softwares. E isso é Web 3.0. No qual, se o usuário deseja alterar algum cadastro em termos de execução, ele consegue alterar algum campo. Bom, na minha opinião, estamos na Web 3.0, que está vigente desde 2010 a 2009. Surge então a evolução do HTML5. O HTML5 existe em várias versões. Porém, nem todas foram aceitas pela W3C. .
Galera, eu tô indo muito rápido, tá dando pra me ouvir, tá falhando. Por favor, alguém responda. Alguém, por favor, responda. Bom, três responderam. Muito obrigado pela resposta de vocês. Irei dar continuidade. Então, a evolução do HTML5. Há alguns anos eu trabalho com HTML5 e estudo HTML5. Mais especificamente há 4 anos. Estudando HTML, né? 5 atualmente. E eu pude perceber a grande evolução em relação à sua unificação, né? O que é que a HTML5 quis adotar? Quis adotar uma linguagem única. Com o HTML5, uma das propostas da HTML5 seria a definir uma linguagem única. O que seria essa linguagem única? Seria definir uma sintaxe que é compatível tanto com o HTML quanto o XHTML. Ou seja, definiriam um padrão de linguagem. E no aperfeiçoamento de marcações. Alguém já deve ter usado XML e XML tags para tudo. Por exemplo, a nome Jucinei poderia criar uma tag Jucinei. Então, assim, poderia. Tá dando para escutar, galera? Tá travando aqui. Galera, travou aqui pra mim aqui. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém poderia dar um feedback aí? Travou aqui. Minhas perguntas acho que entenderam o que eu falei. Bom, continuando. Acho que entenderam o que eu falei. Uma comparação feita pela maioria dos estudantes do pessoal que estuda, da galera que estuda, é a comparação de sintaxe. Podemos ver muito bem que há uma diferença de sintaxe do HTML4 para o HTML5. Vejamos, no HTML4, no doctype, né, que deve ser inserido antes de qualquer linha, temos uma sopa de letrinhas grande que o usuário tinha que escrever para poder fazer que a página funcionasse. Entretanto, com o HTML5 veio uma mudança, uma alteração para facilitar essa vida. Podemos perceber que no HTML5 ele só coloca doctype HTML, reduzindo assim essa quantidade de palavras. O que acontece? O HTML5 em sua especificação ele já engloba esse doctype. Então não precisamos toda vez declarar doctype, HTML public, o endereço dado si. Juntamente com HTML5 agora poderíamos só doctype HTML. Outro ponto a ser questionado, o meta. O meta no HTML4 devemos definir nossa linguagem, nosso content, né? E o tipo do HTTP. Porém, no HTML5 definimos só o nosso char7, sem precisar definir os anteriores. HTML5, compatibilidade, estrutura, interoperabilidade. Então, uma das propostas do HTML5, como eu disse anteriormente, seria a compatibilidade e a interoperabilidade entre navegadores. Ou seja, o código feito para um navegador, utilizando HTML5, seria de uso para todos os navegadores. Se eu faço um código HTML5 que era para rodar no IE9 e IE10, consequentemente ele irá rodar no Mozilla, no Chrome, entre outros. Então essa compatibilidade de código seria um reaproveitamento, né,
para que o desenvolvedor não precise programar um tipo de código para o IE, não precise programar um tipo de código Mozilla, e sim um para todos. Né? E a estrutura HTML mudou também. O que acontece? Foram feitos alguns levantamentos em relação às divs usadas. Divs header, nav, footer, article. Então, assim, eles fizeram pesquisa vendo qual era a melhor estrutura para se montar o HTML5. E através dessa pesquisa realizada, eles acharam um padrão, que é esse padrão. E, ao contrário dessa imagem, não será mais div. Será dessa forma, porém, em vez de você chamar um div, você vai chamar uma tag header. Então, ou seja, para você declarar um cabeçalho ou um footer, você precisa digitar abre tag, footer, que ele já declara. Vamos compreender aqui? Vou tentar levantar uma demo para vocês aqui agora, galera, mostrando isso. Estão vendo aqui a demo? Estão vendo? Bom, então eu executo aqui. Galera, tá dando para ver aqui o exemplo da demo aqui? Bom, então ok. Então assim, não precisará mais ser definido como div, ID header, você viu lá no CSS, você personalizaria. Agora o HTML5 entende que você está declarando um header, está declarando um nav, né? Está dividindo sua estrutura. E uma das novidades também é que você pode especificar mais header. Então, um documento HTML não tem apenas um header, apenas um footer. Você pode exemplificar vários footers e vários headers. Demos. Bom, galera, agora eu disponibilizei aqui compartilhar minha área de trabalho. Tudo. Galera, tá dando pra ver minha área de trabalho? Por favor, me dê um feedback. Tá dando pra ver minha área de trabalho, galera? Galera, obrigado, Bruno. Então, o doctype já podemos ver que o doctype a gente já pôde ver no nosso slide 6 que ele foi
ele foi diminuído, né, acoplado a outros padrões do HTML5. Iremos ver agora o Access Key. O Access Key é uma tecla de atalho para ativar ou dar foco a um elemento, enquanto um usuário o utiliza. Então, por exemplo, ele foi... Então, estamos numa página e você quer ativar certo link, certo botão. Então, com a Access Key, você pode chegar a esse link, né? Na HTML5, ele se tornou um atributo global, né? E admite uma certa lista de valores, né? Para podermos chegar a essa tecla de atalho, devemos pressionar Shift, Alt e a tecla. Mostrarei um exemplo aqui agora. Vamos lá. Bom, espero que todos estejam vendo mesmo, que acho que essa agora é a hora principal mesmo do nosso meeting, que são as demos. Ok? Estava até testando aqui já alguma coisa aqui, então tem uma coisa aberta aqui. Vamos lá. Acho que eu não acabei me enrolando e não falei sobre o Web Matrix, né? Que seria o software usado nessas demos, né? O Web Matrix foi criado justamente para simplificar essa nossa vida. Você abre o Visual Studio. Então, o Web Matrix é uma ferramenta gratuita de desenvolvimento que reúne servidor de web, um banco de dados, frameworks de programações, tudo integrado. Ele permite aos desenvolvedores codificar, os testadores testar e implementar lá dos aplicativos usando PHP e ASP.NET. Ou seja, é muito melhor do que programar num bloco de notas. Vamos lá, travando um pouco aqui. Vou tirar o nosso header. Vou deixar dentro da neve aqui, dentro da neve. Nosso acesso. Vai ser um exemplo rápido. Vou criar um link, um href. Vou definir a propriedade Access Key. Ou seja, quando eu pressionar Shift Alt M, ele irá dar foco ao nosso elemento. Vamos rodar? Site 1, site 2. Deixa eu melhorar aqui um pouco a performance. Aqui está um pouco complicado. Tá? Ok. Então, vejamos aqui. Eu passo o mouse sobre o link e ele me apresenta o endereço. Então, ou seja, se eu pressionar as teclas Shift, Alt e a tecla que eu declarei que foi M ou S, ele irá selecionar. Deixa eu colocar o endereço. Vamos lá, Shift, Alt, S. Ele foca o elemento site 2. Shift, Alt, M, ele foca o elemento 1. Ou seja, em uma página que você tem algumas dezenas de links,
algumas imagens que você quer dar foco a elas com teclas de atalhos, seria excelente utilizar a tecla Axis Key. Vamos para a próxima demo. Contented Table. Contented Table. Esse atributo foi inventado pela Microsoft e é implementado em seus navegadores, o IE no caso, desde a versão 5.0. Né? Porém, somente agora ele foi reconhecido e adotado pela HTML5. Ou seja, o Contented Table ele já era utilizado, já era implementado em seus navegadores da Microsoft, nossos Internet Explorers, desde o 5.0. Porém, só agora entrou na especificação do HTML5. O Contented Table ele admite os valores true, false e irit, onde você pode definir se o conteúdo do elemento é editável ou não, ou se sua condição de edição é herdada. Vamos lá para o demo? Vamos lá. Eu vou utilizar esse mesmo, vou fechar algumas aulas aqui. Tenho que, utilizando esse P aqui, eu vou deixar esse parágrafo, vou colocar, aliás, vamos ver de ideia. Vou colocar um article, como podemos ver lá na nossa slide anterior, as estruturas HTML. True. Um article. Hoje. Vamos colocar como parágrafo editável e um parágrafo não editável. Fica mais parágrafo não editável. Tá. E vamos definir, já definimos aqui o local. Agora sim, dentro do article temos a propriedade setada como true, o contented table. Podemos muito bem definir nesse parágrafo não editável ele como false. Ou seja, dentro de uma estrutura eu posso definir que todas serão editáveis e dentro de algum parágrafo eu posso definir que ela não será editável. Ou seja, essa não será editável. Peraí. Então, parágrafo editável. Vejamos aqui que o cursor ele se localiza e podemos inserir qualquer conteúdo. No parágrafo editável. No parágrafo não editável, eu não posso editar ele. Ok, vamos lá para a nossa próxima demo. Dir. O atributo dir.
O atributo dir, ele tem como objetivo definir o sentido da escrita. Para esse atributo são utilizados os valores LTR, que significa left to right, ou seja, em português, da esquerda para a direita. Os valores podem ser RTL e alto. RTL significa right to left, em português, da direita para a esquerda. Ou seja, podemos definir sentidos ao texto. Voltamos lá no nosso demo. Dentro do formulário, galera, tá dando para acompanhar aí? Aqui tá dando algumas falhas, então eu fico na dúvida se vocês estão acompanhando ou se está chegando áudio aí. Eu acabo que não sei se está chegando áudio aí, então se puderem me reportar aí, aqui dá algumas falhas aqui, tá? Então eu fico na impressão que eu estou conversando sozinho. Alguém poderia responder aí, galera? Patrick, o áudio está em blocos. Realmente aqui também eu tô escutando, bom, ok, Patrick, obrigado pela sua participação, Patrick. Eu irei falar mais devagar para que isso não ocorra. Então voltaremos ao nosso exemplo de if. No nosso exemplo de if, eu tenho um parágrafo, este texto que virá da esquerda para a direita, tem um outro que este texto virá da direita para a esquerda. Está? Podemos perceber que o primeiro texto, no qual eu defini a direção como LTR, o primeiro texto podemos visualizar que ele realmente vem. Deixa eu fechar algumas tabs aqui para poder facilitar. Realmente ele vem da esquerda para a direita e o outro que eu defini vem da direita para a esquerda. Ok? Vamos lá para a próxima demo. Bom, áudio e vídeo. Figure. Vamos lá. Figure caption. Figure caption. O figure caption destina-se a marcar uma legenda para o conteúdo inserido. Como podemos ver aqui, temos a imagem acima, o caminho dela,
E temos o Fig Caption, que no caso é a legenda para marcar uma figura. Ele admite apenas atributos globais. Vamos executar. Bom, assim, vamos executar. Vimos então que aparece a imagem da Microsoft com a legenda embaixo. Com isso, podemos definir da seguinte forma. O Figure serve como um container para conteúdos independentes, relacionados a algum conteúdo específico. Então, eu posso definir aqui outro Figure. Dentro dele eu posso definir outra imagem. Dessa forma, as imagens ficam, a galeria de imagens ficam mais organizadas e a leitura do código, a compreensão também fica mais organizada. Bom, vejamos que o Internet Explorer não conseguiu subir a segunda imagem, porque um erro com erro de ortografia não tem como ele localizar essa imagem. Então, para evitar isso aqui, agora conseguimos subir a imagem. Então, nós temos uma imagem e a sua legenda, né? Vamos lá para a próxima demo. Bom, alguém está me escutando? Estou travando aqui novamente. Alguém está me escutando? Obrigado, Diego. Obrigado. Então, como eu disse anteriormente, o Internet Explorer, ele não suporta todas as tags HTML. Podemos comprovar com o seguinte teste. Esse site, o HTML5 teste, ele tenta pegar todas as tags HTML5 e verificar se o navegador que você está usando essa tag, está conseguindo trabalhar adequadamente. E para cada tag ele dá uma pontuação. Podemos ver aqui que o HTML, o Internet Explorer 9, possui 138 pontos, né? E já sabe que eu estou usando o IE9 utilizando o HTML7. Está corretíssimo. Vamos lá. Testamos o DocType. Ok, está funcionando. Canvas, que será outra webcast, está funcionando também. Suporte a vídeo, está funcionando. Entretanto, não temos as legendas suportadas, né? E nem todas as extensões são suportadas. Áudio suporta algumas extensões, não foram todas as extensões. Agora, uma parte que eu queria chamar a atenção para o HTML5 é a parte de formulário. Essa parte de formulário, o Internet Explorer 9, ele não está aceitando praticamente nenhum. Por quê? Uma das promessas do HTML5 seria a interoperabilidade e a liberdade de uso de APIs. Ou seja, atualmente temos jQuery, PyMFace, que são bibliotecas JavaScript que são usadas como validação, são usadas como máscara, né? Porém, o usuário ele pode muito bem desabilitar o uso de JavaScript em seu navegador. Então, ao executar uma página, se ele desabilitar essa função,
o navegador não vai aceitar o JavaScript que vem do servidor e não vai executar aquela parte. Ou seja, a sua validação vai ser inválida. Com o HTML5, algumas de suas promessas eram acabar com isso. Ou seja, nesses formulários aqui, no caso de TEL, URL, Required, ele tem, dentro do JavaScript nativo do navegador, ele tem códigos que fazem essa verificação. Então, se o usuário bloquear o uso de JavaScript, mesmo assim esse required irá funcionar. Né? Vamos testar? Uma simples tag, required. No caso aqui, o exemplo será mostrado, eu usarei o Internet Explorer 9, usarei ele no Chrome também, para vocês verem que alguns navegadores já estão mais à frente do HTML5. Tá? Rodando no Internet Explorer 9. Clique em OK, não acontece nada. Rodando no Chrome, eu clico em OK, ele já ativa a função de required. Entre outras, a galera que quiser saber mais sobre esses tipos de validação, máscaras, eu irei postar no meu blog durante essa semana que vem, no meu blog que mais pra frente eu disponibilizarei novamente alguns tipos de validações e máscaras, inclusive utilizando regex, né, feitos em HTML5. Entretanto, o Internet Explorer não suporta essa abordagem. Você pode ver aqui que ele deu não para quase todas. A interação de drag drop também não está aceita ainda no Internet Explorer 9. A parte de location, eu testei, tá show de bola. Eu irei realizar outra webcast apenas sobre geolocation profundo. É muito bom mesmo. No Internet Explorer 9 tá funcionando, tá bem redondinho, bem consistente, tá tranquilo. Parte de storage também, tá tranquilo também. Agora eu irei realizar esse teste utilizando o navegador Chrome. Espera um pouquinho, analisando todas as tags. Bom, o Chrome deu 400 pontos de um total de 500. Então o Chrome já está um navegador mais consistente, mas visando esse crescimento da HTML5, já suporta quase todas as tags de formulários. Então assim, tá bacana agora. Agora eu queria mostrar para vocês esse site, né, essa avaliação utilizando o Windows 8. Bom, eu acho que todo mundo, né, que é desenvolvedor, que é entusiasta, que é estudante de TI, que gosta da tecnologia da Microsoft, já tem instalado o Windows 8 Consumer Preview, o Developer Preview. Então assim, eu pude testar aqui e ele dá um grande ganho, 316 pontos em relação aos 138 do IE9. Ou seja, o IE10 ele vem com a promessa de dar mais suporte ao HTML5. Podemos ver que ele já identifica que eu estou usando o IE10 no Windows 8. Podemos ver que a maioria dos elementos está suportado. Está suportado, inclusive já está entrando em palio com o Chrome. Né? Então assim, o IE10 ele vem mais voltado para esse lado do HTML5. Isso é muito bom saber que a Microsoft está desenvolvendo para tecnologias futuras. Bom, galera. Bom, galera, tem uma demo aqui que eu não
eu não fiz, que eu vou realizar para vocês, que é bastante interessante, é no caso, por exemplo, no caso, se atualmente for desenvolver um projeto que será utilizado HTML5, né, e um navegador padrão seria o Internet Explorer 9, você pode bloquear a função de usuário tentar voltar ao modo de compatibilidade através da meta tag. Ela possibilita que o usuário não altere a versão de compatibilidade do Internet Explorer 9. Com essa tag, o usuário sempre rodará usando o IE9. Vamos testar? Essa tag ela é colocada no header. Ok, na tag. Então, ela sempre vai estar rodando na minha versão IE de. Ó, podemos perceber que o botão de modo de compatibilidade já sumiu da lista. Né? Eu vou retirar aquela meta tag e vou comprovar para vocês que não tem como alterar. Aqui, ó, posso clicar aqui que ele não me dá suporte para poder voltar para as versões passadas do Internet Explorer. Retirando essa meta tag, nós podemos voltar ao modo de compatibilidade. Vemos que já o ícone, né? O ícone já voltou. Tá certo que muitos usuários não sabem nem para que serve esse ícone, mas sempre tem um usuário que atrapalha a nossa vida. Então, assim, se for começar um projeto que utiliza HTML5, é importante bloquear isso aí pelo fato do usuário não retroceder e utilizar o Internet Explorer 10. Por quê? 8, perdão. Usar o Internet Explorer 8. Porque o 8 não dá suporte nenhum para o Internet Explorer, para o HTML5. Ou seja, se ele botar a versão de compatibilidade do 8, ele não vai poder usufruir de nenhum recurso implementado para o 5. Então, bloqueando essa função, essa funcionalidade, o usuário está preso ao Internet Explorer 9, podendo assim utilizar os recursos apresentados em HTML5. Galera, as minhas referências usadas nessa palestra, nesse webcast, foram essas da especificação da WPC. Um livro bom que eu recomendo, que é o HTML5, a linguagem de marcação que revoluciona a web, do Maurice Sami, né? E o próprio e-book, né, que tem no site da WPC, a própria especificação. Galera, vamos, já está chegando, se aproximando das 10 horas aqui, vai fazer já uma hora já de palestra. Vamos, alguém tem alguma pergunta? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Bom, não chegou nenhuma pergunta aqui. Bom, galera, não chegou nenhuma pergunta. Galera, qualquer dúvida, meus contatos, meus contatos, meus contatos se encontram neste slide. Qualquer dúvida, meus contatos estão neste slide. Postarei informações, novidades, dicas sobre HTML5 no .quality, na qual a comunidade que eu participo, daqui de Brasília. Né? Qualquer dúvida, me siga no Twitter, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me comunica de alguma forma que eu tentarei ajudar. Opa, parece que surgiu alguma pergunta aqui. Surgiu uma pergunta do Patrick. Agora a gente vai responder a pergunta dele. Bom, estou digitando, vou esperar a pergunta dele aqui para poder falar para todo mundo. Então, Patrick, terminou? Bom, aqui eu não tenho nenhum feedback que já terminou, mas assim, eu acho que já concluiu a pergunta. A pergunta do Patrick é a seguinte: uma grande vantagem é abordagem é recurso de banco.
Como o IS se comporta? Bom, eu não estudei a fundo a questão de web storage, né, que é a conexão que é a integração com o banco. Então, assim, eu não posso dizer claramente como ele se comporta. Eu iria realizar outro webcast em menos de um mês sobre web storage ou geolocation. Aí eu poderei sanar sua dúvida. Mas assim, eu vou pegar seu e-mail e com certeza sanarei sua dúvida com a resposta. Tá ok, Patrick? Beleza. Ok, Patrick. Muitíssimo obrigado. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Eu estarei realizando sequências de webcasts sobre HTML5. Quando lançar o IE10, aí sim lançarei realizarei um webcast com maior duração e com maiores recursos. Galera, esses são meus contatos. Muitíssimo obrigado a todos pela presença. Bom, se houver alguma dúvida, siga-me no Twitter, tenta me comunicar, né? Qualquer coisa, meu e-mail está no blog. Vocês podem me comunicar 24 horas por dia. E acompanhar os posts também da .quiet, que é a comunidade na qual sou líder, daqui de Brasília. Estamos crescendo e estamos tentando buscar novidades tecnológicas e apresentar a todos. Galera, a todos uma excelente noite. Muitíssimo obrigado pela presença.